Então, para que a gente precisa compreender o cenário de ameaça cibernético? Eu vou dar alguns exemplos, né? Mas não se limite a eles, é só para a gente contextualizar e entrar aqui no tema mais a fundo para a gente poder fazer uma prática, tá? O primeiro caso que eu recomendo, assim, é você compreender o cenário, porque às vezes, por que eu faço essa pergunta? Às vezes a gente está muito técnico, está ali no monitoramento, na resposta a incidente, no threat intelligence, e a gente não se atenta a tudo que acontece, né? A gente tem vários cargos de segurança, né? Que vão desde da área de resposta a incidentes, monitoramento, emulação de adversário, blue team, red team, intelligence, governança, risco, compliance, arquitetura, engenharia. Então tem bastante coisa. Às vezes a gente está num e não consegue compreender o todo, né? E eu acho que o objetivo é esse, tá? Então, para que a gente vai compreender esse cenário cibernético? Primeiro caso, estudo de caso. Então, com estudo de caso, vamos supor, aconteceu um incidente numa empresa tal. Com esse incidente, eu consigo aprender o que aconteceu de errado lá, entender. Se eu estou no monitoramento, eu consigo entender como que aquele monitoramento falhou e tentar melhorar ele do meu lado. Se eu estou na resposta ao incidente, eu posso tentar entender o que aconteceu lá naquele incidente que falhou e eu posso tentar testar, emular do meu lado. Né? Se eu estou na área de inteligência, eu posso entender qual ator de ameaça que está alvejando aquela organização que foi alvejada, que foi atacada, e tentar emular ele do meu lado, se fizer sentido, se esse ator de ameaça for um ator que alvejaria você. Tá? Então, esse é o primeiro caso de uso. Seria a gente estudar e testar. Estudar, replicar. Tá? Segundo caso de uso, seria sensibilização da diretoria. Tá? O que eu chamo de sensibilização da diretoria? Para quem está num cargo de gestão, ou está num cargo assim que ele precisa, né, mostrar o valor da segurança para um administrador da empresa, para um CEO ou para um C-level, ele precisa, de forma crua, ele precisa ganhar dinheiro para pegar esse dinheiro e colocar em produto de segurança ou colocar em profissional de segurança. Então ele precisa transformar dinheiro em segurança. E muitas vezes a gente tem dificuldade de mostrar para esses administradores que não são profissionais na nossa área como que eles podem ou por que é importante eles investirem esse dinheiro. E claro, esse dinheiro a gente não pode chegar e pedir o mundo também. A gente tem que planejar e pedir de acordo, né? O que precisa agora, o que está urgente agora. Então acho que esse é o principal ponto que eu posso citar referente a essa parte de sensibilização da diretoria. Porque se a gente entende o cenário de ameaças, vamos supor, acontece um incidente com a empresa vizinha, né, de um setor, do mesmo setor ali, um concorrente talvez. A gente olha, administrador, a gente teve um incidente aqui no nosso concorrente e infligiu aqui um prejuízo de 2 milhões de reais. A gente consegue arcar com esse prejuízo se acontecesse com nós agora? Né? Então, assim, a gente está vulnerável a esse mesmo ataque que aconteceu? Sim, estamos vulneráveis. Então, assim, você já mostra que investir em segurança já é necessário. Tem alguém que está sofrendo o ataque já. Né? Então, é uma forma de sensibilizar a diretoria. Tá? O outro ponto seria referente a monitorar, né, a atividade dos atores de ameaça. Então, o que é um ator de ameaça, Gustavo? Não sei se você que está vendo aí sabe. Um ator de ameaça pode ser chamado também de grupo terrorista, né? São aqueles tipos de agentes, e esses agentes, atores, né? Eles podem ser tanto do Estado-nação, patrocinado pelos próprios governos, né? Então, os governos patrocinam, né, bastante dinheiro, inclusive, para espionagem alheia. Então, todos os governos já têm bastante recurso para isso. Né? A gente tem organização criminosa. Essa organização criminosa, ela geralmente tem fundos financeiros, então ela quer ali extorquir, né? Ganhar dinheiro em cima, vender dados, expor, fazer ransomware, cobrar resgate, vender na dark web. Então tem vários tipos de ações que eles podem fazer, mas o fim, né, seria ganhar dinheiro. E tem também os hacktivistas, né, que estão movidos por uma ideologia, né, e essa ideologia que está por trás vai liderar aí os ataques. Por exemplo, a Anonymous, ela é um exemplo de hacktivismo, né? Então, se ela não concorda junto com a galera que tem a mesma ideologia e realiza ataques cibernéticos, geralmente não tem interesse financeiro, mas sim defender uma ideologia, que nem sempre
ela é aceita durante a lei, tá? Perante a lei. Além desses casos, não, beleza, eu expliquei os atores de ameaça. Então, monitorar esses grupos terroristas vai ajudar você a entender se esse cara vai te atacar ou não, quem pode te atacar ou não, quando pode te atacar ou não, se te atacar, aonde vai te atacar ou não, né? Esse é o principal ponto, então, desse monitoramento. Outro ponto que a gente pode citar aqui é monitorar, né, os incidentes cibernéticos que acontecem na cadeia de suprimento, né? Para quem não está acostumado com esse termo, né, de cadeia de suprimento todo negócio tem. Então vamos supor um caso de um restaurante. Se o restaurante ele vende sushi, né, esse peixe que foi preparado, ele veio às vezes numa peixaria. Dessa peixaria pode ter vindo de um distribuidor. E esse distribuidor, né, pode ter ali uns pescadores que pescou para ele. Então, cadeia de suprimento é tudo isso, toda essa cadeia que existe entre as negociações e os parceiros, clientes, etc. Né? Então, o que é monitorar incidente cibernético? Vamos supor que eu tenho uma empresa X e essa empresa ela tem uma outra empresa que é minha cliente, certo? Então, vamos ilustrar aqui um caso atípico, né? A gente tem aqui o Facebook. O Facebook é meu cliente, a minha empresa ela provê um aplicativo. Esse aplicativo contém dados de clientes do Facebook. Logo, eu tenho parcela de culpa, né? Parcela de importância para proteger os dados do Facebook também. Então, isso é cadeia de suprimento. Para o Facebook, sempre quando a gente tem uma negociação entre empresas, a gente vai ter, né, as formalidades de segurança, né, como, por exemplo, acordos de não confidencialidade. A gente tem também os TPAs, né, Third Party Assessments, que são documentos, né, auditorias que são feitas entre as duas partes para ver se as duas estão em conformidade estão falando a mesma língua em questão de segurança, né? Isso é muito importante. Agora, o que acontece? Muitas das vezes, uma empresa, vamos supor que a minha empresa, ela sofreu um ataque. Só que eu demorei, às vezes, 20 dias para relatar para o Facebook o que aconteceu com os dados dos clientes dele. Então, o Facebook teve uma demora de 20 dias para tomar alguma ação. Agora, se eu monitorasse o cenário cibernético e compreendesse, né, o que está acontecendo e os ataques e tudo mais, ficasse antenado, eu poderia descobrir que a minha empresa, eu como Facebook agora, tá? Eu descobri que a minha empresa que tem um aplicativo terceiro, que seria a empresa X, foi alvo de um incidente cibernético e já posso começar a me mobilizar interno. O que eu posso fazer internamente antes desses 20 dias, entendeu? Então, é um dos motivos também. E eu acho que o último que eu vou citar aqui, até para a gente não ficar muito em cima só de teoria, é as motivações por trás dos ataques cibernéticos. Agora eu não falei incidente, mas os ataques, né? Então tá, o cenário cibernético ele é complexo, né? A gente está falando de um cenário internacional, certo? Então o que acontece? Vamos supor que vai ter uma eleição. Se vai ter uma eleição em tal país, vamos supor no Brasil, a gente espera-se que o número de incidentes cibernéticos aumenta. E se a gente souber como analisar esse cenário cibernético, a gente já consegue entender o comportamento e os picos de incidentes cibernéticos que vão acontecer, certo? Então, a gente consegue entender as motivações. Então, por exemplo, motivação geopolítica, a gente tem motivação financeira, a gente tem vários tipos de motivação que a gente pode fazer.